para ministrar a aula prêmio motivacional com o tema Ressignificando o Ser através da autorresponsabilidade. Convidamos a senhora treinadora de desenvolvimento de pessoas no âmbito Business e Life, Andréa Miranda Cunha. Agora sim, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto, trazendo na voz, essa força de trabalhar o ser, porque trabalhar o ser é realmente incrível. Quero agradecer ao Tribunal de Justiça da Bahia, representada pela pessoa doutora Nájila, por esse momento, por esse convite. E, bem, realmente, o que eu trago para vocês hoje é o que mais a gente precisa trabalhar, que é o quê? O ser humano. São tantas tecnologias, né? A gente vê cada vez mais tecnologia chegando. A nossa vida realmente, de fato, está sendo facilitada. Mas, sinceramente, como é que está a questão humana das relações? Será que a gente está tendo tempo para a gente e para o outro? Será que o nosso olhar está sendo atento para as pessoas que estão na nossa casa, no nosso meio? Ou será que está tudo muito rápido, muito raso? Então, quando a gente fala de inteligência emocional e a gente fala do ser, a gente está trazendo essência. E o que é essência? Sinceramente, a essência é uma das coisas mais importantes que a gente precisa alimentar. Mas o quanto cada um de vocês tem alimentado essa essência. Parabéns a todos por estarem aqui hoje, por ter escolhido estar aqui. A todos também que estão nas redes vendo essa transmissão. Porque vocês se interessaram por isso, significa que vocês querem algo mais. Querem o quê? Descobrir exatamente o que é isso. Que essência é essa que eu posso ser trabalhada? Como eu posso contribuir? E melhor ainda, como eu posso me trabalhar? Porque para servir o outro, eu preciso estar cheia de mim. Eu preciso estar muito bem comigo mesma. Aí eu vou ter transbordo para eu poder, de fato, doar tudo que eu tenho de melhor. Isso sim é um ser humano positivo, é um ser humano que a gente precisa alimentar. E eu tenho certeza que tem muitos aqui, porque vocês, com certeza, são diferentes pela escolha de estarem aqui. Com certeza também muitas pessoas quiseram estar aqui e não puderam estar. Mas, início, não importa a quantidade de pessoas que tem aqui, já fico muito grata pela quantidade, mas o importante é que essa comunicação e esse incentivo, essa ativação de trabalhar o ser humano, ela se inicie. Tá? E isso vai começar a partir de agora com vocês. Espero que vocês gostem da palestra. Trouxe aqui, deixa eu ver aqui, só com a pessoa que vai abrir o slide. Tá. Bem, vou me apresentar um pouco, Eu sou Andréa Cunha, eu trabalho com mentorias, com palestra. Sou formada em marketing, Mas toda a minha formação voltada para a parte do ser humano, através do coach, de mentorias, de terapias integrativas. Cada vez mais buscando o estudo do ser humano, eu fui descobrindo, o primeiro motivo foi a mim mesma. Eu não fui estudar à toa, eu tive a intenção de me transformar. Então, à medida que eu fui buscando essa orientação, eu fui vendo para mim mesma que como era interessante. E, de alguma forma, eu precisava também trabalhar com outras pessoas, contagiando outras pessoas. Na verdade, não sou eu que transformo as pessoas. Eu sou a essência, e dessa minha essência, eu incentivo outras pessoas. Então, a ideia é ser inspiração para ativar a ação, para ativar a mudança. Então, no trabalho que eu faço cada vez mais de mentoria, buscando estudar a PNL, que é Programação Neurolinguística, entendendo a mentalidade e comportamento, gente, eu estou me ajudando principalmente, mas eu estou também ajudando ao meu redor. Porque aonde eu vou, com certeza tem um comportamento diferente da outra Andréa que era antes. Então, ter essas formações cada vez mais me capacita a ser um ser humano melhor, a fazer melhor o meu trabalho, a entregar melhor aquilo que eu faço. Eu sou palestrante já de alguns temas, como inteligência emocional, autorresponsabilidade, poder da ação, produtividade, metas e objetivos e liderança também, que influencie e decifre e influencie pessoas. Então, são temas bem interessantes que eu já trabalho. Faço a mentoria online individual. Deixa eu ver aqui, para onde que eu tenho que apontar? Não está indo agora. Acontece, Isso é para me testar, para ver se eu estou segura de mim. Estou segura, hein? Isso é legal, porque isso vem com
exatamente com o seu trabalho pessoal, tá? Trabalhar o ser te traz uma coisa maravilhosa e mágica, autoconfiança. Você tem que aprender a trabalhar o ser, porque a sua base, que é você, te sustenta e você tem autoconfiança para qualquer coisa, porque eu não venho aqui... Ah, peraí, já sei. Opa, olha só qual era o erro. Não liguei o... Não, desculpa. Ó, então, falando de autoconfiança, cada vez que a gente trabalha o ser, a gente recebe muitos presentes. A gente descobre benefícios incríveis. Primeiro, nossa mentalidade muda. A gente não enxerga mais as coisas do mesmo tamanho, na mesma perspectiva. A gente amplia. E isso é incrível. E quando eu amplio a minha visão, eu amplio também, dentro de mim, muitos fatores. Como a autoconfiança, como... Não tá bom? Vamos testar isso aqui. Oi, gente, melhorou? Sim? Pronto. Como autoconfiança, como a questão também de como você olhar para si mesmo, autoimagem. Sim, autoimagem é importante, porque nós comunicamos através da imagem. Nós comunicamos não só pela voz, mas existe a comunicação não verbal. E também falando do ser, isso tem a ver, porque à medida que eu cuido de mim, que eu realmente trabalho bem a minha comunicação, opa, eu sou um ser humano melhor, eu realmente trabalho melhor o outro, eu realmente contribuo melhor. E, como a doutora Nájila comentou, sobre justamente o tema da palestra de hoje, é falar sobre inteligência emocional. E percebemos que o mundo está cada vez mais em constante transformação. Você vê que o mundo tecnológico ele aumenta cada vez mais. Então, de um lado, mudanças científicas e tecnológicas exige cada vez mais do ser humano o quê? Uma mentalidade, uma nova mentalidade, uma mentalidade mais aberta para o novo. E o que essa pessoa também precisa fazer? Ela também precisa trabalhar a si mesma, principalmente o seu comportamento e as suas emoções. Então, mesmo que tenham muitas tecnologias, ainda é necessário trabalhar a questão humana. Cada vez mais é necessário trabalhar razão e emoção, que é esse equilíbrio que vai fazer com que a gente traga um trabalho melhor, tanto no meio corporativo, também quanto no meio familiar, nos nossos relacionamentos. Agora, como equilibrar, né, a emoção e a razão? Bem, vamos falar das skills. Skills, as nossas habilidades. Sim, é necessário trabalhar as soft skills. Por quê? Porque a soft skill é exatamente essa habilidade que você precisa trabalhar, aquela que vai dar a diferença no mundo corporativo, na sua residência, que são os relacionamentos interpessoais. Então, eu preciso trabalhar essas habilidades de mim mesma, das minhas competências pessoais, do ser humano, do lado emocional, de como lidar principalmente com pessoas, de como realmente ser uma pessoa com uma mentalidade mais positiva, como ser mais assertiva, como ter uma escuta ativa. Tudo isso são habilidades das soft skills. Por quê? A inteligência emocional vai fazer a diferença a partir de sempre. Isso não é coisa do futuro, isso já começou. Tivemos um pós-Covid, você vê, as pessoas estão mais sensíveis. Então, teve uma mudança de comportamento, não sei se vocês percebem, mas existiu sim uma mudança de comportamento. Eu vejo muitas pessoas aí dentro de casa, e, sinceramente, a depressão aumentou muito. Pessoas com depressão, que vocês olham no dia a dia, vocês não acreditam, né, que essa pessoa tem depressão. Aumentou cada vez mais a quantidade de pessoas tomando medicamento para dormir. Então, tudo isso, por quê? Porque a gente não está cuidando da nossa essência, não está cuidando do nosso emocional. Então, cada vez mais pessoas mais isoladas, incrível que pareça, né? Um mundo tão tecnológico, mas está deixando pessoas também isoladas. E o que é pior? Muita gente olhando a grama do vizinho, que é o quê? Sempre é perfeita, né? Sempre é verde. E esquece de cuidar de si mesmo. Porque a grama do vizinho não necessariamente é aquela grama. É como ele posta que é. Então, será que a gente está cuidando da nossa grama, que é do nosso lar, que é da nossa mentalidade, da nossa comunicação, que é o amor próprio e, claro, do nosso meio familiar, né, que é muito importante o pilar família, muito importante o pilar relacionamento com os nossos próximos, com também o nosso meio profissional. E vocês que estão aqui têm uma grande missão. É uma grande equipe, são vários departamentos. Então, o tempo inteiro vocês estão lidando com pessoas. Então, para lidar com pessoas, a gente precisa estar muito bem.
A gente precisa trabalhar cada vez mais as resoluções de problema. Com certeza, acredito que todo mundo aqui tenha essa demanda de trabalho, né? De ter que resolver problemas, de ter que colaborar. Então, a skill que é mais necessária, a soft skill mais necessária, é exatamente a soft skill que é justamente as habilidades que a gente precisa, as nossas competências que a gente precisa adquirir. A gente precisa ser mais criativo. Sim. Sim, precisa ter um currículo técnico, aprender línguas, se profissionalizar, mas a diferença sempre vai ser a inteligência emocional a partir de agora, que é como você vai se inserir no meio corporativo, nos seus relacionamentos. Inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais do seu e do outro indivíduo. Quando bem trabalhado, essa é uma competência que traz produtividade e maior equilíbrio na vida pessoal e também sucesso profissional. Então, se eu sei trabalhar a inteligência emocional, eu ganho produtividade. Eu sou mais assertiva e logo eu também tenho uma escuta mais ativa. É tão importante a escuta ativa porque não deixa ruídos. Vocês concordam? Pior coisa é ter ruídos entre relacionamentos, principalmente no mundo corporativo, né? Então, quando a gente se relaciona com um colega, quantos ruídos acontecem? Por quê? Pensa bem, se o ser humano ele não está bem com ele mesmo, logo o que o outro fala, opa, eu acho que é comigo. Você já percebeu, gente, assim, que tudo acha que é com essa pessoa, com ela mesma? Então, você não pode falar nem nada, ela traz para si. Será que é sobre isso mesmo? Tudo bem, a gente precisa entender que nem sempre é sobre a gente. Que tem que entender, por isso que é escuta ativa, por isso é inteligência emocional. Principalmente quando estamos relacionando com outras pessoas. Então, quando a gente tem um ser humano que trabalha bem a sua inteligência emocional, que se vê, se conhece, trabalha bem as suas crenças, e ele tem, uma autoimagem bacana, ele tem esse equilíbrio interior, o que acontece? Ele não vai trazer tudo para ele. Ele vai entender, isso aqui é meu, eu me identifico, isso não é. Isso trata do outro. Entende como é mais fácil? Logo, eu também me relaciono melhor. Por quê? Eu não vou me afetar com o que o outro está dizendo. Porque, olha, Andréa, você é feia. Mesmo? Obrigada, mas eu me acho linda. Eu não estou sendo afetada. Porque não é isso que eu acho, essa não é a minha verdade. Você entende como é interessante a gente se fortalecer e se conhecer? Eu vou falar aqui agora sobre o autoconhecimento também. Porque aquilo que o outro vai trazer não necessariamente é uma verdade. É a perspectiva dele. Tudo bem. Eu não estou dizendo que eu estou certa e ele está errado. Eu só estou falando que temos olhares diferentes, perspectivas diferentes. E às vezes é o mesmo assunto e os dois podem estar com a razão. Imagina que maravilha a gente trazer esse pensamento, essa atitude para o nosso trabalho. Que interessante. A gente não ia se relacionar melhor? Ia ser muito mais fácil. A gente está ali com um colega, né, que traz uma mensagem, a gente não se afeta porque não necessariamente é para a gente. E muitas vezes, gente, acontece daquele ato ali, daquela troca, ter uma intenção de aprendizado. E às vezes a gente perde a oportunidade de aprender com o outro porque se afeta, porque leva para o lado emocional, porque não está trabalhado a si mesmo, não tem força interior. Então logo tudo se afeta. Então o que ele perde? O principal, o aprendizado. Então tem coisas que não necessariamente vão ser agradáveis que você vai ouvir, mas cabe ter a inteligência emocional para falar, bem, isso aqui me ensina algo, isso é útil, isso é verdade. E quando eu faço isso, eu aproveito melhor o que está acontecendo comigo. Aí é uma decisão, porque 10% é aquilo que acontece com a gente, mas 90% é como eu escolho, como eu vou me comportar. Está fazendo sentido para vocês? Estão me entendendo? Porque é muito... Parece, né? Ai, meu Deus, não, mas é simples. É isso que a gente tem que aprender. Se todo dia você sair de casa com essa energia, com essa crença de quem você é, se conhecer realmente, durante seu dia, você vai se irritar muito menos com o outro. Você vai trocar muito mais, você vai doar muito mais. Porque não tem mais briga. E vou te dizer, quando existe uma guerra, normalmente essa guerra é interna. Normalmente, essa guerra é interna. Então, quem está em guerra aí com o outro? Olha para si mesmo. Será que essa guerra não está aí dentro de você? Será que não são coisas que você precisa ver, rever e ressignificar?
Ressignificar é uma palavra incrível. Eu amo essa palavra. É a minha palavra, assim, da vez. Inteligência emocional é ressignificar. Porque ressignificar, ela simplesmente vai levar você para um outro patamar. Ela vai tirar aquelas correntes invisíveis que prende a gente, sabe? Dá uma liberdade, dá uma sensação boa. E isso é maravilhoso. Então, gente, como todo ambiente corporativo, não só o corporativo, mas a gente está falando aqui de um meio profissional, existe a necessidade que os profissionais saibam como lidar com cenários complexos que mudam com muita rapidez, trabalhando com diferentes pressões. Porque aqui também tem pressão, né, gente? Falou, trabalho, com certeza tem pressão. Então, como é que vocês estão lidando com isso? Sinceramente, vocês estão sabendo lidar? Estão sabendo lidar com a pressão profissional, com a pressão de casa, com a pressão do mundo, do sistema, né? Porque hoje tudo você tem que estar bonitinho, tem que estar ali enquadrado num estilo, né? E aí, como lidamos com isso? Por isso que, de novo, a gente precisa estar muito bem, ser quem eu sou, para não me comparar com outra pessoa. E o que é inteligência emocional? Ela traz, gente, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o autocontrole, a resiliência, a escuta ativa e a comunicação assertiva. Olha que palavra linda, comunicação assertiva. É maravilhoso, porque isso é o que a gente vai aprender dentro dessa visão da inteligência emocional. Eles vão trazer uma forma otimista. Tudo isso traz uma forma mais otimista de uma melhor dinâmica de crescimento pessoal e profissional. Principalmente para o nosso relacionamento com a gente mesmo e com o outro. Então, não é só sobre a gente. Claro, primeiramente eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesma. Vocês concordam? Porque quando eu tenho um bom relacionamento comigo mesma, eu estou pronta para me relacionar com o outro. O que acontece muito hoje? Falando do fator emocional aí, de relacionamentos amorosos. Gente, está uma confusão. Por quê? São pessoas feridas. Quem é ferido? Fere. Vocês concordam? Então, está difícil realmente se relacionar hoje. As relações estão muito rápidas, muito rasas. Entende? Então, a mesma coisa. Será que na vida de vocês está acontecendo isso? Tem que avaliar. E como a gente está falando de ser humano, eu não posso só me prender ao mundo corporativo. A mensagem é para o profissional, mas é para o ser humano, principalmente. Hoje eu estou falando com o ser de vocês, com a pessoa. Eu não estou vendo o título, tá? Ótimo que cada um aqui tem um título, mas eu estou vendo o ser humano. Eu estou falando com as almas de vocês. Então, inteligência emocional, você precisa investir no autoconhecimento, sim. Autoconhecimento é coisa de fraco? Não, baby. É força. Autoconhecimento, se todo mundo, toda a escola tinha que ter matérias de autoconhecimento. As nossas crianças já tinham que sair de lá prontos para a vida, principalmente sabendo quem ele é. Você acredita que tem um problema grande de identidade? E é isso que dá problema nos relacionamentos, que dá problema das pessoas conseguirem, crescerem, ter sucesso, ter dinheiro. Tudo tem a ver com a identidade, até mesmo para ter dinheiro, para ter sucesso. Eu vou falar um pouco mais da identidade, da pirâmide do indivíduo. E vocês vão ver como faz sentido isso. Trabalhar a autoconfiança. Cada vez que eu estou autoconfiante, eu não estou falando de uma forma snob, eu não estou falando do ego. Apesar que a autoconfiança sim tem ego. Mas o ego, de certa forma, ele também não é tão ruim. Porque ele faz com que você se movimente, com que você melhore, com que você queira mais, que você tenha ambição, mas tem que ser equilibrado. O ego também traz o medo. Traz o medo do quê? Do julgamento. Se eu estiver aqui em cima com medo do julgamento, eu não vou estar aqui. E eu já tive isso, eu já tive nesse estado de deixar o ego tomar conta. Mas hoje não, hoje eu vou falar com a minha essência. Eu vou falar aquilo que eu sei e o que eu acredito que é a minha verdade. Então, pronto. E vai sair essa palestra de uma forma leve e com muito amor, que é isso que eu quero trazer para vocês. Entendeu? É essa forma que eu quero tocar vocês. Dominar as suas emoções. Gente, todo mundo tem altos e baixos. Normal, o ser humano é assim. E na nossa vida também, tá? Então, cada vez mais que eu me conheço, eu me permito saber como eu reajo a certos fatos. Sejam problemas, sejam coisas boas, até os excessos também nas coisas boas. Então, se eu sei como é que eu funciono, é mais fácil eu me trabalhar. Por quê? Porque você consegue se antecipar a um fato. Você acredita nisso? Tem como? Tem como você se antecipar. Você sabe que você vai se chatear porque fulano sempre chega atrasado. Por exemplo, se eu dei atraso. Então, você de repente vai receber alguém para não ter esse primeiro contato, um relacionamento ruim, você tem que se trabalhar antes. Você entende o que eu digo? Trabalhar a emoção, você começa a falar, não,
essa pessoa trabalha a sua mente, né? Essa pessoa, ela realmente não tem disciplina, mas eu vou fazer a minha parte. Mas imagina se você se irrita toda vez. Quem vai perder razão? É você. Quem vai ficar emocionalmente abalado? Você. E posso falar, o nosso sistema nervoso ele vai ficar emitindo ali, ó, dopamina, e você vai ficar mais estressado ainda. E aí não é bom. Quem vai ficar estressado é você. E por isso que é importante, sim, você dominar suas emoções. Ter empatia, que maravilha, é uma palavra linda, né? Mas será que realmente as pessoas sabem o que é ter empatia? Eu acho que aqui vocês, principalmente quem trabalha com o público, quem está trabalhando a serviço das pessoas, que ouve, que faz de algum movimento como esse, sim, é necessário ter empatia. E empatia é realmente entender o outro, se colocar no lugar dele para poder ter escuta ativa. Então, eu só vou ter uma boa empatia quando eu tenho escuta ativa, que é o quê? Tá com o ouvido limpo, sem estar trazendo coisas minhas pessoais. Porque muitas vezes a gente traz coisas nossas e a gente não consegue ouvir o outro por isso. Então, quando eu tenho uma escuta ativa e aí eu consigo ter empatia. Aí sim eu vou conseguir ajudar, contribuir com essa pessoa muito mais. Tenho que ter autorresponsabilidade, uma palavra incrível, eu amo essa palavra, porque tudo depende da gente. Depende, sim, da decisão de vocês. Então, autorresponsabilidade, gente, é maravilhoso. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre, mas o tema hoje principal é autorresponsabilidade, ressignificar. E criar um ambiente positivo, claro, né? Você criando um ambiente positivo, tipo assim, não espera do outro, faz por você. Não importa se fulano é chato, se fulano atrasa, sabe assim, é você, é sobre você. Faça a sua parte. Vamos lá, todo mundo fazendo a nossa parte? Imagina aqui um setor, todo mundo fazendo a sua parte, legal. Nossa, a gente vai ter um setor incrível, transformado. Entende? Então, se eu ficar esperando o outro, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ir lá, ó, dar a minha gotinha para apagar o incêndio. Entende? Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu quero fazer uma parábola bem interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, que ela chama Como Consertar o Mundo. É uma parábola do cientista e de uma criança. Tinha um cientista que ele tem um filho, e aí ele estava focado em descobrir como ajudar o homem a se trabalhar, como ajudar o ser humano. E ele, na pesquisa dele, não parava, e sempre muito trabalho. Aí o filho dele invadiu, né, o laboratório, o espaço dele, e quis interagir com o pai. O pai falou, filho, não tem condição, agora papai está aqui focado nessa pesquisa e eu não posso brincar com você. E ele querendo a atenção do pai, aí o pai fez assim, nossa, eu vou ter que me livrar dessa criança agora, né? Espera aí que eu vou dar alguma ocupação. Viu numa revista um mapa do mundo. Ele fez, opa, já sei, esse mapa ele nunca viu. Ele começou a rasgar o mapa, a cortar em pequenos pedaços. E deu à criança junto com um adesivo. E falou, olha, tá aqui. Vai lá e conserta o mundo. Aí a criança pegou aquilo, feliz da vida, né? Porque ela vai ter uma brincadeira, e saiu. E o pai voltou, né? Para sua sala lá, focado em descobrir como consertar realmente o homem. E a criança, daqui a pouco, não demorou muito tempo, a criança volta. Papai, consegui. Aí, como assim? Como uma criança dessa idade conhece o mapa tão perfeito, com tantos detalhes? Não é possível, né? Deve estar tudo errado. Quando ele olhou, o mapa estava perfeito, todo coladinho, certo. E ele, como assim, filho? Como você conseguiu? Ah, papai, você me deu realmente o mundo, né, para colar, só que eu tive muita dificuldade. Só que eu lembrei que do outro lado tinha um homem. Aí eu resolvi começar pelo homem. Gente, o pai ficou impressionado, era a resposta que ele precisava. Então, para você consertar o mundo, primeiramente você tem que, gente, consertar o homem. Consertou o homem, você conserta o mundo. Não é isso? E é essa dinâmica que a gente está fazendo aqui. Então, tudo começa pela gente, por nós. Não adianta querer consertar o mundo sem começar por cada um indivíduo aqui. Então, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Então, sempre o primeiro passo depende da gente. E aí, o que vocês decidem fazer para começar esse processo, esse trabalho de transformação? Como é que vocês querem estar daqui a 10 anos? Como é que querem estar se relacionando? Que pessoas? Onde vocês querem chegar? Quem vocês querem impactar? Qual o propósito de vocês? Alguém aqui já pensou no propósito?
É interessante a gente trazer isso, sabe por quê? Porque isso traz vida. Isso traz ocupação de valor. Em vez de a gente ficar horas e horas vindo coisas que às vezes não vai contribuir em nada, a gente começa a buscar um porquê, um propósito, sabe? Algo realmente relevante que nos ajude. E isso é incrível, porque quando a gente abre a nossa mente para o conhecimento, a gente se transforma. E a gente também muda nosso comportamento. Eu achei incrível, a doutora falou, a desembargadora falou sobre os livros, né, que estão levando para as presas. Gente, parabéns pela atitude. Porque elas estão lá ociosas, né? E toda mente que é ociosa, o que vai entrar nessa mente? Será que essa mulher não vai estar trabalhando cada vez mais as suas emoções de uma forma negativa, com rancor? Então, quando você pega um livro, você também consegue ressignificar. A depender da leitura, né, do que você esteja, você está não só trazendo conhecimento, mas também se transformando. A depender do conteúdo. Então, toda alta performance, toda mudança de mentalidade e todos os grandes resultados, eles exigem autorresponsabilidade, porque é através da gente, daquilo que a gente vai fazer, que os resultados vão vir. Porque os nossos resultados são exatamente isso. Eles são reflexos das nossas ações. Ou não ações também, né? Locus de controle. Bem, o locus de controle, ele foi desenvolvido por um pesquisador americano e ele fala justamente que a gente tem um locus de controle interno e externo. O locus de controle interno, ele associa, é como uma autorresponsabilidade. Ele traz o indivíduo para a importância do papel dele, da autorresponsabilidade. Enquanto o locus de controle externo, ele fica muito esperando pelo outro, pelo governo, sabe? Pelo que o mundo mude, e não ele mesmo. Né? Então aqui, o locus de controle de um indivíduo refere-se a uma crença ou convicção profunda que faz com que a pessoa posicione o controle de sua vida em aspectos internos ou externos. O posicionamento do locus de controle do indivíduo influencia sua postura frente aos desafios e circunstâncias, determinando a responsabilidade e a energia que ele doa nas situações em que vivencia. Então, como eu falei, o locus de controle interno, aí, ele traz a autorresponsabilidade para ele. Ele está no controle da vida dele. Ele é o comandante, o protagonista. Diferente do locus de controle externo, que ele fica sempre esperando a mudança vir de fora. Sempre o sistema, o governo, o chefe, o líder, né? O esposo, a esposa, não faz nada para ele mudar e para mudar a situação. Agora, sinceramente, vamos refletir um pouquinho, cada um aqui, com seu botão. Como é que está a vida de vocês hoje? A gente está falando tanto de ser humano, a gente está falando tanto de transformação. Como é que vocês estão se vendo hoje? Vocês param tempo para pensar em vocês? Já viram como é importante vocês também tirarem um tempo de valor para vocês mesmos? O que é tempo de valor, afinal? É você com você mesmo, é você ouvir sua música, é você se desconectar, mesmo que tenha filhos, uma demanda de pessoas. Então, isso que é o grande diferencial. A gente está nessa tribulação do dia, na correria sempre, e a gente esquece de se mimar. Mas não é mimada no presente, é um mimar de se cuidar, de se dar colo, de se ouvir. Gente, as pessoas estão adoecendo porque não se ouvem. Não ouvem o seu corpo. Vocês perceberam isso? As pessoas não ouvem aquela dorzinha que parece que é uma fumacinha, mas na verdade ela depois vem consequência. A pessoa não ouve aquela mentalidade constante negativa que está ali e de repente a pessoa está depressiva. Não ouve as suas emoções. Então quando você simplesmente não dá esse tempo para você mesmo, você não se ouve, é difícil e você vai adoecer mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Então, qual é o tempo que vocês estão tirando para vocês? Qual o tempo que vocês estão tirando para avaliar a vida de vocês? E o momento é agora. Não é deixar passar para depois, eu vou envelhecer, lá eu vou pensar o que eu fiz. Não, passou. Já foi. A oportunidade que você tem para se questionar é agora. E se questionem. Sinceramente, essa é a vida que eu quero ter? Eu estou me comportando a pessoa que eu quero ser? Eu estou entregando o meu melhor no meu ambiente, tanto de trabalho quanto meus relacionamentos? Sinceramente, eu estou sabendo lidar com a prosperidade? Porque prosperidade ela vem em vários aspectos, não só financeiro. Então, se questione. A gente está falando de ser humano e a gente precisa falar desse amor próprio. Amor próprio é uma palavra incrível e é um ato mais maravilhoso ainda. É você se ouvir. Porque você vai, na medida que você faz isso, você vai se antecipar para não ter doenças, nem emocionais, nem físicas.
porque você vai se cuidar a tempo. Então, sabe aquela história? Em vez de tomar um remédio, você vai fazer o quê? A prevenção. Então, a prevenção emocional, ela começa com isso. De você se ouvir, de tirar um tempo de valor para meditar, ler um livro, ouvir uma música, fazer uma prática esportiva, simplesmente caminhar ou não fazer nada. Ficar ali no momento, né? Simplesmente se entregue ao que vier, à imaginação. E, claro, tirar tempo e valor também com a sua família é muito importante. Mas a gente agora está falando de você mesmo. Então, como é que está a sua vida hoje? Parem um pouco para pensar. Como estão seus resultados? Eles estão realmente bacana? Vocês estão gostando do resultado que vocês estão tendo? Porque é bem importante olhar isso. Porque os resultados que estão vindo, pasmem, é culpa de vocês. Parece não, né? Que é do outro, mas não. É de cada um, porque tem a ver com a atitude de vocês. Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o comportamento, tem a ver com o sentimento. Você acredita nisso? Então, os resultados, eles vão ser sim. Eles vão ser... E olha, tem mais um detalhe para falar. Somos energia. Você acredita nisso? Somos, e tudo aqui é energia. Então, qual a frequência que vocês estão colocando aí na vida de vocês? Para tudo. Para dentro de você mesmo. O que é que você está alimentando? Porque quanto mais frequência que eu coloco de nervosismo, de irritabilidade, isso tudo também está me trazendo efeito. Porque é energia. Eu estou ficando como? Mais estressado. Eu estou trazendo o quê? Aqueles choquinhos de energia para um estresse, para uma doença. Então, muitos casos de doença têm a ver com o emocional. Tá? Com o estilo de vida que você leva, se é o trabalho ou só alimentação ruim, essa é a autoconsciência, tá, gente? A palestra é trazer isso mesmo. Porque para ressignificar, para ter isso também ter autorresponsabilidade, é você cuidar de você mesmo. Então, quando eu cuido da minha saúde, eu estou me ajudando a não adoecer. Quando eu cuido da minha mentalidade e eu simplesmente me dedico a estudar, a ler livros interessantes, a estar em congresso, palestras, como vocês estão aqui agora, sim, eu estou alimentando a minha mentalidade. Eu estou simplesmente mudando, ampliando a minha visão. A partir do momento que eu estou também me dedicando a cuidar do meu corpo com a alimentação certa, bebendo água, opa, eu também tenho resultado. E aí, como é que está esse resultado na parte alimentar? Você está satisfeito, satisfeita com o corpo de vocês? Como é que estão seus exames? Sabe aquela coisa assim, nem ligo. Não, começa a ligar, porque um ser humano doente, ele também passa isso para o lado externo. Sabe? Porque ele é mais estressado, várias coisas, gente, acontece. Até a pessoa muito carente, ela vai afetar o meio ambiente onde ela está. Então, o que é o convite aqui? Vamos se cuidar. Porque quanto mais eu me cuido, mais eu me torno mais positiva, me torno mais acessível, eu tenho mais disposição. E tudo isso é melhor para poder não só viver para mim, mas também para contribuir. O tempo inteiro eu estou falando de contribuição, né? Porque faz parte. Somos inseridos no meio, no ecossistema. Isso aqui é um ecossistema. Então, eu vou trazer sempre o meu melhor. Lembra que eu falei? Se cada um aqui trabalhar o seu melhor, temos uma soma de pessoas trabalhadas e logo tem um ecossistema saudável, positivo, produtivo. O que a produtividade tem a ver com isso? Claro, se eu tenho uma mentalidade positiva, que eu vou falar daqui a pouco de mindset, eu sou mais o quê? Eu sou mais produtiva, eu não perco tempo com fofoca, nem com não. Não, eu vou focar naquilo que tem que ser feito. É muito diferente, sabe, a atitude de pessoas assim. Gente, então como é que está sendo a sua atitude, os seus pensamentos? Tira um momento para vocês se avaliarem, tá? Quais são os sentimentos mais presentes na minha vida? De raiva, de rancor? Opa, eu preciso trabalhar isso. Porque doença futura aí tá para aparecer, se você não cuidar. Pois é. Como é que está, por exemplo, as suas desculpas? Você tem dado muita desculpa? Tem reclamado muito da vida? Sinceramente? Tem uma coisa que eu vi esses dias que eu achei ótima. A pessoa falando assim, olha, eu te dou 1 milhão, mas tem um detalhe. Você quer ganhar 1 milhão? A pessoa diz, quero. Ok, mas tem um detalhe. Amanhã você vai amanhecer morto. Tipo, você morre. Você só tem 1 milhão. A pessoa, você quer 1 milhão? Não, então eu não quero. Aí a pergunta é, você valoriza a sua vida? É mesmo? E por que você acorda já reclamando de manhã cedo? Em vez de se cuidar, você não se cuida. Em vez de se cuidar, você faz alimentação ruim. Você ama mesmo a sua vida? Ou é melhor você ganhar 1 milhão?
Quer dizer, a gente não se toca, que a gente tem uma vida todos os dias, todas as manhãs para acordar e fazer diferente. Entende? Será que quando você chegar no limite, você só vai realmente cair em si? Quando chegar naquele limite, naquela doença, para poder, opa, agora que eu vou despertar, ai meu Deus, quero voltar atrás. Já foi, porque o passado já foi. Você só tem o hoje para poder fazer, tá? Então, quais são as suas distrações? É outro ponto também bem interessante para falar do ser, né? Será que você está tendo tempo de valor com você? Eu já falei, mas mais do que nunca. O que está distraindo você? Porque há distrações como rede social, como Netflix, é bem interessante, mas será que não tem que ter equilíbrio? Será que a maioria das pessoas não estão muito presas a isso? Essas distrações que não vão levar a nada? Então vale vocês pensarem, refletirem. E as metas de vocês? Alguém aqui tem meta? Tem sonhos? Gente, está na hora de tentar isso, porque é maravilhoso ter metas e sonhos. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um porquê, a gente tem uma meta, um objetivo, a gente fica mais animado. A gente alimenta mais o lado mais otimista. Entende? A gente fica mais disposto. Porque imagina uma pessoa que não tem nada, não tem um motivo, não sabe aonde quer chegar. É uma vida muito, sabe, parece que não aproveita, né, o agora. Ela fica muito deixando para depois. E quando você tem metas, você estabelece meta para você, para várias áreas, tá? Para vários pilares, você tem um objetivo, entende? Você não perde mais tanto tempo com as distrações. Você está focado. Eu quero fazer um concurso, então eu tenho que fazer o quê para isso? Eu tenho que me dedicar horas de estudo. Eu quero, sei lá, aprender uma língua. Eu quero até mesmo metas pessoais, financeiras, na questão de compra, né, material. Então, tenham metas. Tem um livro muito bom que chama Em Busca de Sentido. Vale a pena vocês lerem, tá? Porque a vida, quando vocês sentirem que a vida de vocês está morna demais, vocês estão ali muito reclamando, dá uma lida em livros interessantes para ativar vocês novamente. E a sua vida hoje é o reflexo dos seus resultados, né? Então, olha, das suas crenças, dos seus medos, das suas limitações, ações e também não ações, como eu já falei. As não ações, ela também traz consequência. Por quê? Se você não teve atitude, com certeza vai ter um resultado que pode não ser muito positivo. E, claro, quais atitudes você tem e você fica procrastinando. Bem, procrastinar é deixar para depois. Quantas pessoas aqui têm algo para fazer e ficam procrastinando? Isso também tem a ver com a crença de identidade, com a crença de merecimento, com não ter metas, com não ter clareza de quem é você. Procrastinar é assim, porque se você se auto-sabota o tempo inteiro, você fica deixando para depois. Então, não tem coincidência, tudo é colheita. Gente, essa é uma frase incrível. Vocês concordam que tudo é colheita? Se eu planto, eu vou colher. Mas se eu não planto, eu não tenho nada para colher, né? Então, o que vocês estão colhendo, plantando hoje? E a gente tem que plantar onde? No presente. A nossa oportunidade é o hoje. É o hoje que a gente tem que plantar, porque essa colheita, ela parece que é futuro, né? A gente planta para vir depois, mas pasmem, quando chega futuro, colheita de novo é no agora. Então, de novo, tudo acontece no agora. Então, é agora que nossas ações têm que acontecer. Eu preciso, sim, me projetar no futuro, me planejar, mas é agora, sempre as atitudes, elas precisam ser feitas agora. Os planejamentos com intenção para o futuro, os sonhos, mas é agora que a gente tem que ter atitude. Tá indo tudo bem para vocês? Ou tá, não, tá ótimo, né? Ou não? Diz que sim. Se não, põe assim, não. Gente, então é isso. O meu convite aqui é para vocês se decidirem parar de se auto-sabotar. Parar de dar desculpas, contar historinhas e dar uma modificada, uma agitada na vida de vocês para ativar. Essa palavra ativação é vida. Ativação de quê? Daquilo que vocês querem fazer. Não fica deixando para depois. Vê o que vocês querem agora. O que está incomodando na vida hoje? Não está legal? Opa, então eu tenho que ter uma mudança. Faz um plano de ação para essa mudança. Eu preciso ter um ambiente melhor profissional. Porque você percebe que você não está conseguindo se comunicar. Não está conseguindo ouvir alguém. Opa, que isso? Por que eu não estou ouvindo as pessoas? Por que eu estou tão rabugento desse jeito? Por que eu estou reclamando tanto? Vai lá e se ouve. Tem algo ali para ser curado, para ser ressignificado. Tá? Então, se observa. O melhor laboratório é você mesmo. Tá? Claro,
buscar ajuda profissional, sim, porque às vezes você não tem esse alcance de enxergar com tanta clareza. Então, sempre é bom buscar um profissional para ajudar. E, como eu falei, vocês precisam trazer autorresponsabilidade e ter uma mentalidade de crescimento. Gente, o que é ter uma mentalidade de crescimento? É você simplesmente não parar. Buscar sempre mais, buscar sempre aprender, entender que tudo é possível. O não, peraí, eu quero o meu sim, e vai buscar o sim. Deixa eu passar aqui agora para vocês esse vídeo bem interessante, é bem curtinho, tá? Posso ir aqui, o pessoal? Sim? Vai dar para eles enxergarem? Vocês conseguem ver o vídeo, gente? Tudo bem? Vamos lá. Rufino, hoje você tem uma empresa aí que é a maior da América Latina no ramo, né? Uma das maiores do mundo. Começou a destacar no carvão, mas as pessoas têm a impressão que depois que você chega do seu tamanho, fica fácil as coisas. Você ainda cai? Opa! Não se iluda. Não tem aquela piada dos antigos, quanto maior a árvore, maior o tombo? Então, o vento bate igual. Então, à medida que você vai crescendo, o balanço aumenta. Eu acho que só quebra quem perde os valores. Eu nunca perdi meus valores. Mas você quebrou 6 vezes. Não, eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu fiquei sem dinheiro. É a única coisa que você recupera e não deixa sequela. Você não pode ficar sem moral, sem credibilidade, sem deixar de olhar no olho das pessoas e não fugir do problema. Porque o problema, nós somos criadores, geradores de problema. O problema vem porque você criou. As pessoas estão terceirizando, achando que o problema não é dela. É do governo, é da pandemia, é do dólar, é da crise, é da família, é do sócio. Não, o problema é seu. A hora que você assume o problema, ele fica menor que você. Então, na realidade, você é um gerador de problema. Quando você encara o problema, você passa a ter controle da situação. Então, na realidade, os problemas que venham, isso significa que você está vivo. Ah, mas e o Covid-19? Eu falo, e o Convida 23? Você está aqui. O que você precisa amanhã? Está aqui de novo. Então, eu acho que as pessoas estão lamentando muito, agradecendo muito pouco. E a vida toda eu vivo assim. Precisa falar mais alguma coisa? Eu sou apaixonada por Geraldo Rufino, porque ele é um homem, depois vejam a história dele, assim, é incrível realmente, um cara que veio do lixão. Geraldo Rufino, muito bom esse vídeo, tá? Vocês perceberam que ele traz um vídeo? É curtinho, mas com uma mensagem de valor incrível, né? Valores, parar de ficar com medo de problemas. Problema está aqui para fazer a gente ser melhor. O erro também acontece isso, entende? Então a vida, é isso mesmo. É esse desafio do dia a dia que a gente tem que aprender. Mas a gente precisa ser forte, a gente precisa se fortalecer. Ah, não sou forte ainda? Opa, trata de ser forte, porque a vida é assim. É esses ciclos de altos e baixos, vai ter as demandas de acertar, errar, e faz parte. Estamos aqui para isso, para evoluir, para aprender. Então vamos parar de reclamar e vamos agradecer. Sinceramente, quem agradece aqui? Quem acorda já agradecendo? Parabéns, cara. Parabéns todos vocês. O poder da gratidão. Lembra que eu falei de frequência? A gratidão é uma frequência altíssima. Quer mudar seu estado? Muda. Começa a simplesmente agradecer o que tem. Começa a entrar no estado de gratidão por tudo. Quem você é. Você ser perfeita, seus órgãos funcionarem. Você ter um filho, uma filha. Quem? O seu meio. O que? Você tem um teto, um alimento. Quando você começa... Porque a gente fala, parece até que não tem nada para agradecer. A gente tem um monte. Só o fato de você estar vivo e saudável, gente, ter seus membros, isso é fantástico. Então, a gente tem que agradecer sim. E isso eleva a frequência e você começa a trabalhar a psicologia positiva. Você começa a trabalhar um novo olhar para as coisas e para o mundo. Enxergar as coisas não mais pelo lado do copo, que eu vou mostrar daqui a pouco vazio, mas o lado sim, ainda tem tudo isso. E é tão bom, eu convido vocês a partir de agora a mudarem a mentalidade para ser uma mentalidade mais positiva. Uma mentalidade que realmente vê sempre situações que tudo tem jeito, que tudo é possível. E mais ainda, eu preciso agradecer. Agradecer muito, porque cada um aqui é privilegiado, principalmente por estar aqui hoje. Consciência, essa é uma palavra incrível. Não tem como falar de autorresponsabilidade sem falar de consciência, né? Então, como é que eu vou ter autorresponsabilidade? Primeiro, eu preciso trazer a consciência de como eu estou. Aquelas perguntas que eu fiz antes. Como está a sua vida? Como é que está a atitude? Como é que está meu comportamento? Tá? E aqui, os resultados obtidos, é o que precisa ser feito. Eu preciso ter resultados, mas o que eu preciso fazer para ter os resultados? E os resultados desejados é o que você devia fazer. Então, às vezes, a gente quer uma coisa, mas faz outra. Entende? Eu quero algo perfeito, maravilhoso, mas e aí? Você se dedica para isso perfeito?
Seu empenho está sendo tão bom assim? Eu quero ter um trabalho incrível, que as coisas todas deem certo, que as pessoas me recebam, mas e aí seu comportamento? Porque uma coisa é o que você deseja, mas será que você está entregando à altura do que você deseja? Sinceramente? Vamos todo mundo refletir? Como é que está a entrega de vocês, né? Naquilo que vocês fazem? Esse compromisso de entrega está sendo realmente bom? Então, muitos benefícios podem ser obtidos quando a autorresponsabilidade se torna um hábito. E esses benefícios não se restringem apenas à vida da pessoa autorresponsável, mas espalha para tudo ao seu redor. Porque uma pessoa autorresponsável, ela passa a focar na solução e não no problema. Oh, maravilha, hein? Todo mundo pensando em solução. Eu sou assim, alguém vem com alguma coisa, eu digo, já traga a solução. Por quê? Porque é isso que a gente precisa focar. Entender qual é o problema, mas já buscar a solução. Decisões e atitudes se tornam mais assertivas, tá? Mais acertadas, maduras e produtivas. Ganhamos também, a comunicação ela fica mais positiva. Enxergamos também a situação do dia a dia como uma oportunidade de fazer a diferença. A autorresponsabilidade também tem essa automotivação e também o relacionamento interpessoal. Então, vários motivos bacanas para vocês serem autorresponsáveis. Então, não importa como está a sua vida hoje, o que importa é o que você decide fazer da agora em diante. Isso é ter autorresponsabilidade. É tipo assim, olha, eu comando o meu navio. O Robert, ele é incrível, né? O Anthony Robbins. Olha só essa frase. Quer você diga que pode fazer algo, ou também diga que não pode, você está certo. Ok? Vocês entenderam a mensagem? Então, o que vocês dizem é a sua verdade. Se você diz que você não pode, tudo bem, você não pode. Mas se você diz que você pode, que você é capaz, que você merece, você também ganha isso. Então, não é o que o mundo vai estar te mostrando, o que o mundo acha de você. É principalmente como você se vê, o que você acha de você mesmo. E, sinceramente, como é que vocês estão se vendo? Vocês têm orgulho de vocês? Não precisa levantar a mão. Mas pensa aí, cada um faz essa pergunta. Eu tenho orgulho de mim mesma? Algum momento vocês pararam para falar para vocês que ama? Eu te amo, eu ouço você, eu te acolho, você é incrível. A gente está tão acostumado só a falar para o outro, mas será que a gente também fala isso para a gente? Então, assim como você se vê, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Pois é. Então, se você se vê uma mulher incrível, um homem incrível, assim você é. Se você se vê uma pessoa que é fracassada, poxa, me desculpa, assim você é. Entende? Então, como está essa crença sobre você? O observador cria a sua realidade. Isso é da física quântica, mas é uma grande verdade, isso também está na Bíblia. Aquilo que você observa, que você tem a sua visão, como você se enxerga, é a sua realidade. Então, quanto mais eu enxergo derrota, dificuldade, gente, mais eu vou ver derrota e dificuldade. Entende? Então, o seu olhar está para onde? Está para a dificuldade, para a derrota ou para a solução? Ou para se colocar lá em cima? Ou para buscar mais? Pena que ali ficou a minha imagem. Então, a identidade, a crença de identidade, ela determina como a pessoa se vê e como ela se relaciona com ela mesma, tá? Aí tem autoestima, tem autoaceitação, tem autoimagem, tudo está aí. E existe uma pirâmide do indivíduo que chamamos, que exatamente ela traz essa base. A primeira base principal é do ser, gente, a primeira. Sabe o que está acontecendo hoje com o mundo? Elas estão pegando a base da pirâmide e virando. Então, seria primeiro o ser, o fazer e o ter. As pessoas estão muito mais preocupadas hoje em ter do que ser. Vocês concordam comigo? Então, é muito mais para mostrar do que para ser. E aí, o que acontece quando as pessoas conquistam tudo que elas querem materialmente? O que acontece com elas? Muitas delas estão tristes em casa. Estão se sentindo sozinhas, porque não trabalharam a sua essência. Acho que sim, todo mundo tem que ter ambição e tem que querer seu bem material e tem que buscar. Mas antes eu preciso trabalhar a minha base, que é o ser. Porque quando eu chegar lá, eu vou saber usufruir. Porque não adianta você só focar em ter e não cuidar de si. Virar uma pessoa, trazer ali a mágoa, trazer uma pessoa arrogante, trazer tantas coisas, a criança interior ferida que não foi trabalhada. O que vai acontecer?
uma hora você também pode até perder tudo isso. Porque você não vai ter emoção. Lembra inteligência emocional? Você não vai estar emocionalmente equilibrado para manter aquilo. Então, o sucesso depende muito disso. E essa pirâmide, ela fala o seguinte: primeira base é o ser. É a crença que você tem sobre você. É a sua identidade, que é como você se vê. Tá? Não é como o outro me vê, é como eu me vejo. A crença do fazer é a capacidade. Pasmem, essa é uma crença que pega muita gente. Por quê? Às vezes a pessoa, ela até faz um treinamento, ela estuda, ela se trabalha, mas na hora de estar aqui, passar adiante, ela trava. Por quê? Porque ela não acredita no ser e ela também não acredita que ela é capaz de fazer. Ela estuda muito, está obesa de tanta informação, mas ela não sabe usar a sua crença de capacidade, porque não está trabalhada. Então, tem que ver como é que você está no seu lado profissional. Vocês estão realmente tendo segurança, firmeza naquilo que está fazendo? Se não, precisa olhar a crença de capacidade. Porque a crença de capacidade, ela é importante, ela está somada com o ser. Então, eu tenho que pegar as minhas habilidades, os meus talentos e usar a meu favor. Tem a ver com propósito depois, tá? Quem quiser trabalhar propósito. Quando você descobre seu propósito, você também fortalece muito essa crença de capacidade. E depois, gente, no topo da pirâmide é que vem o ter. O ter é o quê? O merecimento, que é tão importante quanto as outras. Só que o ter não é só o material. É ter uma vida equilibrada, ter o conforto, ter sim, né, tudo que você sonha em ter. Seja o diploma, seja a viagem, seja o casamento, o que for, tá? Então, o que acontece muito quando eu não tenho essa crença do ter, que tem a ver com merecimento bem trabalhada? Eu me auto-saboto. Tá aí a principal crença que você mais se sabota. É quando você não acredita que você merece. Sabe quantas pessoas queriam estar aqui, mas não tiveram? Tiveram até intenção? Autossabotagem. No fundo, no inconsciente, porque é inconsciente, tá? Eu não falei sobre consciência inconsciente. Então, existe o tamanho do consciente que a gente vê. Sabe o iceberg? A gente só vê uma pontinha. Mas o inconsciente, ele representa todo aquele resto do iceberg, que é o que está ali. Então, essas crenças, elas estão exatamente inseridas ali, e mais profundas ainda, tá? Então, por isso que é interessante vocês observarem a crença de vocês. Como é que vocês estão acreditando? E o que é a crença? A crença, gente, é toda a programação mental, são sinapses neurais, adquirida com o aprendizado, informações acumuladas ao longo da vida, que determina como cada indivíduo se posiciona no mundo, considerando como ele se enxerga a si mesmo e ao seu redor, e como lida com as diferentes situações às quais é submetido. Então, a forma que eu ajo tem a ver com a minha crença, tá? Então, como eu trato o outro tem a ver com a minha crença. A forma que eu trato o dinheiro tem a ver com a minha crença, tá? Incrível que pareça também, a crença, ela pode ser adquirida com esses conhecimentos que a gente vem tendo, mas com grande impacto emocional, ou nessa fase criança. De 0 a 7 anos é a fase que as pessoas mais ficam com crenças, que as crenças são realmente estabelecidas. Porque estão geradas pelo impacto emocional que vocês viveram. Tudo que vocês sentiram, ouviram, repetidas vezes, elas ficam ali instaladas dentro de vocês. É como uma gravação. Ah, tem como curar isso? Sim. Tem como você curar essa crença, tem como você trabalhar isso. Você precisa trabalhar, entendê-la, identificá-las para poder mudar. Tá? Através de quê? De práticas, de repetição, de grande impacto emocional também. Então, existem as crenças positivas e as crenças negativas. E olha lá o copo aí que eu falei para vocês. A crença positiva e fortalecedora, ela sempre vai olhar ao lado do copo como se ele estivesse mais cheio. Ela vai ter uma visão de mundo mais positiva. Ela vai acreditar mais nela mesma. Já diferente da crença que tem um olhar mais negativo. A crença negativa e limitante, ela tem uma tendência de não deixar a gente crescer, progredir, ter sucesso. E até mesmo impacta nos nossos relacionamentos. E a gente normalmente vê o lado do copo vazio. Então você vê, o copo está na metade. Qual é a visão que vocês têm desse copo? Alguns vão olhar, vão achar que ele, opa, que bom que ainda tem tudo isso. Outros, de uma forma mais negativa, vão olhar, nossa, só tem isso. Entende? Quantas coisas na nossa vida a gente olha e acha que só tem isso. E de repente a gente tem que agradecer, opa, eu tenho isso aqui ainda, então peraí, deixa eu fazer agora mais. Deixa eu multiplicar isso aqui. Vou falar rapidamente como é que ela surge. É bem interessante isso aqui, ele tem a ver com a neurociência,
dá para vocês terem uma ideia de como é formado essas emoções e as crenças. A crença, ela traz muito da questão de sentimento, do pensamento, do comportamento. Ela é formada por esse circuito, tá? Então, tudo começa com seus estímulos sensoriais. Podem ver. Tudo que você ouve, vê, sente, todas as suas experiências, vamos chamar assim, elas vão ficar marcadas para você, seja positivo ou negativo. Concordam? Quanto mais impacto emocional, mais ela fica fixa, tá? Daí, eu passo para essa estrutura aqui, ó, neural emocional, que são meus sistemas de crença. Meus circuitos nervosos, eles entram em ação e ele vai ali criando esse caminho, essa memória, tá? E vai dando o quê? Significado. O que é dar significado? É a minha interpretação daquele fator, do que está acontecendo. Então, eu posso dizer que aquilo foi positivo, eu posso dizer que aquilo foi negativo. A mesma experiência, eu posso achar que é positiva para mim e outra pessoa pode achar que é negativa para ela. Vocês entendem? E é aí que é o significado. Então, vamos lá. Aconteceu um fato comigo e com a outra pessoa. Eu enxerguei esse fato como positivo. Logo, eu dei o significado positivo. Essa outra pessoa aconteceu a mesma coisa, só que ela deu um significado negativo. Por quê? Tem a ver com as crenças dela. Ok? E aqui, ó, as sinapses neurais, elas entram aqui na química neural, né? Os neurotransmissores criam os hormônios. Dos hormônios tem a descarga elétrica que vai para o nosso corpo, tá? É como se fossem choquinhos entrando na nossa corrente sanguínea. E aí o corpo às vezes fica tenso, lembra disso? Às vezes a gente está estressado, às vezes a gente está mais relaxado. E daí vai criando os sentimentos, que é o quê? Traz a memória e traz o sentimento. Esse sentimento é bom ou ruim? É confortável ou não é? É amor, ódio? Que sentimento é esse? E logo eu reajo. Olha só como tem a ver. Então entra por algo que eu percebo, que eu vivencio. Não necessariamente significa que esse evento é negativo ou positivo. Eu é que vou dar o significado. Logo vai para o meu sistema nervoso, que vai para o meu sentimento. E logo vai aonde? Para o meu comportamento. Eu reajo. Experiência no rato fazem muito isso. Os cientistas percebem. Então, começam a treinar ratos em relação a alguns hábitos, algumas coisas. Então, toda vez que ele recebe o choque e ele toma, por exemplo, um chocolate. Toda vez que ele vai pegar esse chocolate e ele toma um choque, ele começa a entender que aquilo é ruim para ele. Ele está criando uma crença. Por quê? Ele está sentindo dor. A tendência desse rato é, depois de um tempo, a não ir mais pegar esse chocolate. Porque ele sabe que aquela luz vermelha, quando ele vê, vai ter um choque. Entende como é que a gente funciona? A mesma coisa é os acontecimentos na nossa vida. Daí, a minha reação, o meu comportamento, ele pode também ser positivo ou negativo. E logo, o resultado. O que é o resultado? São as minhas atitudes. Agora, a minha atitude foi em vão? Não, ela tem uma consequência. Mas vale a pena vocês entenderem isso, porque vocês entendendo isso, vocês vão começar a se conhecer. Cara, olha só como eu funciono, como funciona essa crença sobre isso. E questionem-se, tá? Quando existir algo, uma verdade que vocês falam, nossa, porque, não sei, uma verdade. Agora não me veio nada, mas assim, algo que você tem fixamente como verdade, questione. Será que isso é verdade mesmo? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Diga algo comum, corriqueiro, que a gente coloca como verdade, que nossos avós dizem pra gente. Fala alguma coisa, que agora eu não consigo lembrar de nada. Alguém lembra de um fato? Pode ser. Uma jaca, por exemplo. Uma coisa aqui que é interessante. Minha avó também falava isso. Jaca com leite não pode beber, né? Junto, porque passa mal. Gente, eu tenho uma crença tão certa disso que eu vou passar mal. Vocês entendem? E de repente aquela pessoa que nem sabe bebe e não passa mal, porque é a crença. Você entendeu o que vai acontecer? O circuito dentro de mim vai fazer eu passar mal, porque aqui dentro do meu inconsciente, eu cresci ouvindo que jaca com leite passa mal. É por isso que eu vou passar mal. Incrível que pareça, até a questão de doença, eu não vou me alongar muito com isso, existem pessoas dentro de uma família que às vezes ela tem uma predisposição à doença. Dentro da família, já traz um quadro, DNA, que essa pessoa tem essas possibilidades, seja câncer, qual for. Gente, incrível que pareça, isso é neurociência também, isso é física quântica. Ela vai ou não ter aquilo, vai depender dela. Vai depender dessa crença dela e das ações dela. Pode até ser que ela tenha predisposição para a doença, mas não reaja, ela não venha realmente a desenvolver e a ter. Vai depender do que ela pensa, dos sentimentos, da forma que ela está interagindo consigo mesmo. Várias curas também já existem.
Por quê? De pessoas que foram lá e trabalharam a si mesmo, né? Vamos lá, para não me alongar muito aqui. Essa matriz de formação de crença é parecida com a outra, mas eu vou trazer com mais clareza uma outra coisa importante. Vocês viram a formação como ela é feita, né? Então, existe ali a crença. Ela pode ser limitante ou fornecedora, mas olha só que legal. Esse resultado, que eu parei no resultado, ele vai voltar para onde? Pasmem. Se você tiver um resultado positivo ou negativo, ele volta para a crença. O resultado fortalece a crença. Você entendeu que é um ciclo? Por isso que vocês precisam cuidar. Então, se eu tive um resultado negativo de algo, que eu já fiz todo um sistema, todo o significado eu fiz de uma forma que não me deu resultado positivo, porque eu já acho que eu não vai dar certo. Por exemplo, não adianta, eu não sou mesmo uma boa palestrante. Um exemplo, uma crença. Aí eu vou chegar aqui, vai cair alguma coisa, vai acontecer algo. E o que vai acontecer? Por eu não ter a crença que eu sou uma boa palestrante, como agora no começo, por exemplo, o som não queria funcionar. Se eu não tivesse a crença de quem eu sou, eu estava, ai meu Deus, nervosa. Isso ia me impactar. E isso ia atrapalhar o meu desempenho. Entende? Porque eu ia estar nessa energia num sentimento negativo. Entende? Então, como eu não tenho isso, a crença não existe. Opa, eu estou aqui me comunicando com tranquilidade. Nem parece que isso aconteceu. Entendeu? Então, o resultado vai gerar o quê? De novo, eu entro no ciclo da crença. E olha, o que acontece? A minha comunicação. A comunicação, ela forma aquele meu pensamento, ele vai formar a comunicação. Então, eu penso, eu coloco para fora. Então, a comunicação, ela é tanto interna, que existe a voz positiva ou negativa, e ela é também o quê? Ela existe verbal e não verbal. A minha forma, a minha postura é uma comunicação. E tem a ver com crença. Aquilo que eu acredito sobre mim mesma, ele também está representado na minha postura. Então, a forma que vocês querem mudar, comecem a mudar a postura, a comunicação de vocês, a forma que vocês se comunicam. Já viu pessoas que falam e a garganta parece que tem uma... né, a voz não sai? São pessoas tímidas. Dentro dela, essa pessoa não tem a crença de identidade fortalecida. Sabe como é que é? A pessoa que a voz não sai, elas têm uma timidez em falar. E se elas forem expostas, pior ainda. E aí é necessário, sim, trabalhar isso. Então, essa comunicação, eu vou estar uma linguagem para mim e para o mundo. Então, tanto para mim, eu vou estar comunicando algo, quanto também para quem está ao meu redor. Então, quando a gente trabalha com pessoas ao nosso redor, essa comunicação, ela também passa para o outro. Se eu tenho uma comunicação positiva, logo eu vou também contagiar outras pessoas. Se eu tenho uma comunicação negativa, eu também vou influenciar. A gente influencia, sim, o nosso meio. Por isso que o nosso ecossistema é tão importante. Onde você está inserido? Você está andando com as pessoas que estão tendo o mesmo nível de comunicação onde você quer ser e quer chegar? Entende? Então, essas escolhas têm que ser feitas, essa consciência. Tá? Depois que eu tenho essa linguagem de comunicação, eu vou trazer os meus pensamentos, que são os pensamentos internos e externos, e eu levo para os meus sentimentos. Que sentimento é esse que eu vou trazer dentro de mim? De novo, pode ser positivo ou negativo, e daí, de novo, começa o ciclo da crença. É importante vocês entenderem e se perceberem quem vocês querem ser, o que vocês querem fazer e o que vocês querem conquistar. E trabalhar isso com muito empenho. Eu vou passar mais um videozinho aqui, que é bem interessante, para vocês verem a questão da crença. I work in a bakery. What do you do in the bakery? I like serve the cakes in like the shop. You wanted to audition, Harry? Because my mum's always told me that I'm a good singer, and so have my friends. Okay, mums normally don't know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. I don't think you have enough experience or confidence yet. Okay. In this world, it's just us. Gente, vocês viram como é interessante? E aí, se ele acreditasse que ele realmente não era capaz? Então, lembra que fala, você é a única pessoa capaz de acreditar que você pode ou não. E lembra uma frase que eu já passei antes? Se você acredita que você pode, você pode.
Entende? Você agora tem que fazer o quê? Se preparar. Eu não posso agora, então tem que ver o que vocês querem. Porque se eu tenho um sonho que é muito alto, que é muito grandioso, opa, divide em etapas. Eu tenho uma meta muito grande, mas não desista. Entende? Vai lá e busca essa transformação, nem que seja no planejamento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas é importante que vocês acreditem, porque se vocês ouvirem que o outro falar que você não é, que você não pode, estabelecer essa crença interna, vocês também não vão ser. Por isso que precisa acreditar em vocês. Não adianta, não é o que o outro fala, mas sim o que você fala para você. E cuidado com seus pensamentos, pois eles podem se tornar palavras. Eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Bem interessante, né? Então, outra imagem interessantíssima. Conhecemos a árvore pelos frutos. E mais ainda, sabe o que define a árvore? As suas raízes. E o que são essas raízes? São as crenças. É aquilo que a gente acredita que é a base, tá? Então, se eu tenho uma raiz bem alimentada, logo vai acontecer o que com meus frutos? Vão ser bons, vão ser bonitos as minhas folhas, as minhas flores. E nós somos uma árvore, gente. Então, a gente precisa alimentar essa árvore. E essa árvore ela tem um propósito muito positivo. De novo, aí agora vocês vão entender o que eu falo. É cuidar de si para depois cuidar do mundo. Porque a árvore ela tem essa função, ela não está ali por ela só. Porque a árvore para ela, entende? Ela se trabalha, ela trabalha a sua raiz e ela dá muito para o outro. Entende? Mas primeiro ela tem que estar fortalecida. E, claro, falando da árvore, essa raiz para ela estar produtiva, positiva, além de cuidar das minhas crenças de ver, eu preciso de uma ferramenta muito interessante que é o ressignificar. Por quê? Muitas vezes estão aquilo sim, que eu acreditei, aquilo que eu ouvi, mas e a mágoa? E aquelas pessoas que me feriram durante esse tempo? Sinceramente, as decepções que eu tive, os erros que eu cometi, porque às vezes não é com o outro, é comigo também. E aí? Então, não existe evolução do ser sem ressignificar. A palavra ressignificar, ela traz uma ativação incrível na vida de vocês. Porque quando eu olho o que aconteceu comigo, lembro o significado, eu mudo o significado. Exatamente, ressignificar. Primeiro você renovar a sua mente e o seu coração. Parar de focar na dor e nas dificuldades, criando um novo cenário. Eu que mudo o significado. Aquilo aconteceu de um jeito, que tal mudar esse cenário? Olhar de uma outra forma. Entende? Aí você se trabalha o seu coração para ficar livre. Aí você tem possibilidade de aprender mais, de se relacionar melhor. Sabe, muitas mágicas acontecem através da ressignificação. Principalmente falando de relacionamento com o outro, tá? Porque uma pessoa que é muito magoada, ela não se relaciona bem em qualquer lugar, nem com ela mesma. Se ela está dentro de si, ela está machucada, ela está em guerra, como é que ela vai trazer paz? Imagina, impossível. Você até tenta paz, mas ela vai tentar por um tempo. Depois ela volta de novo querendo... Quem conhece alguém assim? Quem tem um vizinho assim? Eu conheço um monte de pessoas que vivem em guerra. Mudando o comportamento, o ponto de vista dos acontecimentos, você muda também o seu comportamento e altera os resultados. Então, se eu mudo o meu ponto de vista sobre um significado, eu mudo minha atitude sobre isso. E logo o resultado vai ser diferente. Entende? Tudo é consequência da minha ação. Isso já está claro, né? E claro, eu preciso mudar dentro para poder contribuir fora. Não tem, é o coração, é a mente, auto-perdão, perdão para o outro. É entender, por exemplo, todo mundo aqui, a maioria das pessoas trazem a crença mais impactante é a da infância. Né? Se a gente for olhar, a gente tem vários traumas, mas os nossos pais não sabiam o que estava fazendo. Entende? Cada um aqui, com certeza, se for olhar para a sua criança interior, tem uma ferida. Mas e aí? Tem que curar isso, tem que olhar. Porque uma coisa que eu aprendi, inclusive eu digo do filme A Cabana, que é um livro, é um filme incrível, é um livro também. Ele traz muito essa questão do perdão, do ressignificar. Porque mesmo na dor a gente pode ressignificar. Alguém viu o filme A Cabana? Não é maravilhoso? É só ensinamentos incríveis, gente. Então, assim, eu já vi, para mim ali é um case de ensinamento, tá? Não é um filme comum. Então, ele traz essa questão do ressignificar muito forte. Então, quando eu olho o cenário... E outra coisa, eu começo a parar de julgar. O ressignificar, ele traz isso. Porque a gente tem mania, né, de apontar o dedo, a julgar o outro. Para!
Entende? Quando você muda o significado, você também vai parar a julgar menos. Você vai entender que o outro tem uma dor. Entende? Ele está reagindo daquela forma porque ele está cheio de dor. Essa pessoa tem uma criança ferida, ela precisa ser trabalhada. Também, como você. Mas pode ser que você já esteja curado, que maravilha. Então, se você... Aí entra a empatia. Aí a gente pode falar de empatia, porque é muito lindo a empatia, né? Mas na prática ela não acontece sempre. Entende? Então, quantas pessoas chegam aqui com um saco desse tamanho de dor, de problema, né? Principalmente quando a gente fala aí do mundo de hoje. Então, muitas. Então, é nesse momento, quando eu tenho ressignificado a minha vida, eu estou atenta a servir melhor, a fazer o trabalho melhor para esse mundo, a contribuir melhor. Então, ter uma visão positiva do futuro, ressignificar, ajuda a você ter uma visão positiva do futuro e sobre si mesmo. Por quê? Porque eu tirei as correntes, aquele peso que estava na minha cabeça, tirei as escamas do meu olho e comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Agora eu vou trabalhar o quê? Para frente, porque o passado já passou, não tem como mudar. Entende? Eu não posso mudar o passado, mas eu tenho como fazer uma nova história. Entende? E é incrível isso. Então aqui, ó, não temos como refazer o passado, mas o futuro está à nossa disposição para ganhar ou perder. Aí vai depender de você. Né? Se você quer ganhar ou perder, o que vocês escolhem? Quer ganhar ou perder? Porque o ganhar vai depender de você. Perder também. Tudo é autorresponsabilidade. E lembrando de novo, muito atento para isso. Você é o observador, tá? Então, onde você foca, se expande. Onde é que vocês estão colocando a atenção de vocês? Na dor ou na solução? Outro livro incrível que eu quero trazer para vocês. Leiam um livro mágico, pequenininho, gostoso de ler, de presentear, chama A Boa Sorte. É um livro super fininho. A Boa Sorte, ele traz um olhar diferente para os acontecimentos. É um conto super fácil de ler. Então, são 2 cavaleiros que vão em busca de algo que se diz impossível, que é um trevo mágico. E eles vão para um lugar também improvável. E só que cada um, no seu caminhar, ouve a população do lugar onde eles vão indo. Um recebe a comunicação e reage de um jeito diferente do outro. Ele vê de uma forma positiva e o outro vê da forma negativa. E pasmem, leiam o livro, porque é uma lição para a nossa vida. Ele fala sobre a oportunidade, da gente criar a nossa oportunidade, porque a boa sorte ela não existe. Sabe o que existe? É a gente criar a nossa boa sorte. Entende? É vocês pegarem, por exemplo, no momento que vocês estão aqui, o que há de melhor. Pode até ser que a palestra inteira, talvez nem tudo tenha tocado você, mas pegar o que tocou e você usar para algo melhor. Entende? A Boa Sorte, ela fala sobre isso. Então, vale a pena vocês lerem, tá? E onde você foca, expande, vocês estão buscando, estão focando em algo melhor para você, no crescimento, em ser uma pessoa realmente que busca sonhos e metas, entende? Que busca soluções para onde vocês estão inseridos, seja profissional, seja pessoal, ou vocês estão presos ao problema, ou vocês estão presos na intriga, entende? Estão presos no, não tem solução. Não, tem solução sim. Então, quando eu mudo o olhar, lembra, o observador. Se eu fico ali pensando negativo, eu vou atrair, sim, coisas negativas. Eu não vou encontrar soluções, tá? Aqui está na frente, não sei se eu vou conseguir ler, mas é uma frase de Einstein. Tudo é energia. E isso, tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa energia você terá, tá? Então, o que ele fala é o seguinte, quanto mais energia você bota em algo, mais realmente vai se expandir. Aqui tem do livro também, Mentes Milionárias. Descobertas recentes do campo da neurociência provaram que seu cérebro pode se remodelar e formar novas sinapses simplesmente a partir do pensamento. E o que você pensa, como pensas, e as atitudes são o que importa. Seus pensamentos e comportamentos podem criar novas realidades. Então, não existe aquele negócio que minha mente é assim, ela não muda. Ela muda sim, tá? Você pode mudar a sua mentalidade, e isso é comprovado. Isso é da área da neurociência. Evidências científicas mostram que se você imaginar algo ou agir de certa forma, de modo pleno, tipo assim, repetição e muita constância, sim, com a frequência suficiente, acontece. Então, vocês têm meta, uns sonhos
Começa a se visualizar naquilo. Começa a colocar energia para aquilo, porque ele vai se tornar real. Tudo é possível, até mesmo para uma solução de algo que você acha que é impossível. Começa a mentalizar e colocar energia para o desfecho daquilo, para algo que não. Isso aqui tem sim como trazer algo bom para mim. Você vai ver que mudando essa frequência, você sim vai trazer algo positivo. Mais um vídeo, porque eu amo esses vídeos, que eu acho que ele impacta muito. Olha só, isso é o Deepak Chopra, tá? Com a Oprah. É um vídeo bem antigo. Olha só que legal, gente, é em inglês também. Vale a vocês observarem. Hold this string between your thumb and your forefinger. Just hold it. Now just mentally have the idea it's moving back and forth. Mentally have the idea that it's moving. You see, it's already doing that. Okay? In any direction you want. Now once it's doing that, just change the idea in your mind that instead of swinging it like that, it's going to start swinging like this in a different direction. Oh my heavens. Now, mentally have the idea that it's going to start making circles. Just mentally have the idea it's going to start making circles. There you are, see? Circles. Now bigger and bigger circles. There you are. Oh my heavens. You see, your expectancy determines outcome. And as long as you're not attached to the outcome will be guaranteed. Okay. This is living proof that every cell in your body is eavesdropping on your internal dialogue. Poxa, interessante, né, gente? Tá ligado? Cada célula do seu corpo escuta seu diálogo interno. Acabou, né, a palestra, né? Já deu o recado. Entenderam? É isso aí. É sobre isso. Entende? Então, como é que vocês estão comunicando com vocês? Tá dando voz ao lobo, a voz interior, positiva ou negativa? Porque é como se fossem dois lobos. Sabe o conto do lobo? Que existiam dois lobos, né? A criança com o mestre. E aí ele via lá ruivando, o lobo bom e o lado ruim. E aí ele pergunta para esse mestre, mas qual deles vence? E ele fala, aquele que você alimenta. E aí, qual a voz vocês têm alimentado? Bem, eu queria saber meu tempo aqui, como é que tá? Tenho um pouco mais de coisa, mas me falem, tá? E aí, doutora? Até 12... Tudo bem. Na verdade, eu vim para dar uma palestra-aula, mas, olha, só aqui... Vocês estão gostando? Conseguiram pegar um pouquinho só dessa essência que eu quis trazer para vocês? Porque eu quero que vocês saiam daqui com essa realidade, mas acreditando nisso, levando para a vida de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui o slide. Quem é que está aqui comigo? Pronto, esse vídeo eu gosto muito, tá? E qual é a sua atitude mental, gente? Vamos lá, né? Ver isso. Quanto mais eu observo, eu tenho uma atitude mental positiva, mais os resultados eles vão vir. Lembra que é um meio de atração, tá? Então, se eu alimento o medo, eu vou atrair mais do medo. Se eu alimento mais as coisas ruins, eu vou atrair isso. Pensa alguém falar assim, olha, a pessoa que tem medo de ladrão. Já viu isso? A pessoa tem tanto medo que ela atrai. Sabe como é que é? Você fica naquela frequência tão grande. Lembra que ele fala, o que você foca no resultado, você atrai. Então, quando você põe um olhar para o resultado, é isso que traz. E olha essa frase, ela é incrível. Libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. É uma frase para vocês pensarem. Sabe por quê? Que escravos a gente está falando agora aqui, que eu quero trazer? Da gente mesmo. Pensa lá que essa abolicionista, na época, ela libertou vários escravos, mas muitos deles não foram, não saíram. Sabe por quê? Porque eles não se viam como escravos, já era a realidade deles, aquela vivência, aquele sofrimento. Eles não conheciam o amor, eles só conheciam a dor. Você está entendendo o que é isso? A mesma coisa, gente. Então, quantas pessoas não são libertadas porque ela acredita que aquele é o estado dela fixo? Entende? A mentalidade fixa. Não, é a tal da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Entende? Aquele povo que acha que não vai crescer, que não vai evoluir, não posso, não vou conseguir, não vou passar no concurso. É mentalidade. Então, você pode sim se libertar. Entende? Mas você precisa ter consciência e querer.
ter atitude a partir de agora, daquilo que você pode, sim, fazer essa transformação na sua vida. Seja na alimentação, seja no meu relacionamento com o outro, seja no dinheiro, tá? Seja aonde for. A vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. E o que separa as pessoas que realizam daquelas que não realizam, gente, é a mentalidade e a sua capacidade de se preparar. Como é que é isso? É necessário estabelecer e realizar metas, ter capacidade de confiar em si mesma, criar novos hábitos e ter uma visão positiva do futuro. Mas olha só essa frase também que bacana, do Abraham Lincoln. Ele fala, se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. Vocês conseguem captar o que está acontecendo aqui? Significa que a preparação é maior do que o ato. Vocês estão entendendo? Para a Andrea estar aqui, sabe quantas palestras, quantos cursos, quantos treinamentos, quanto trabalho comigo mesma eu tive que fazer? Então eu afiei o meu machado antes. Entende? Então, para tudo na nossa vida é isso. A gente precisa de preparação. Eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para alcançar. Eu preciso me preparar para ser. Eu preciso me preparar para ser aquela pessoa que eu quero ser, para entregar, para fazer, para merecer, para ter. Então, é na preparação que é o segredo. E vocês estão se preparando? Estão se preparando para essa vida? Estão se preparando para quê? Quanto você está disposto a se dedicar para afiar o machado de vocês? E quando vocês estão dispostos a mudar, a buscar conhecimento, a ler, a treinar, sabe? A cuidar de si mesmo, a aprender a fazer algo diferente e a se dedicar a conquistar suas metas. Porque muita gente fala, falar é lindo, mas é a atitude que vai fazer a diferença. Entendeu? Não adianta ficar aqui só falando, é a atitude. E decisão muda destino. Então, é através da sua decisão que vocês vão fazer daqui para frente que vai mudar o destino de vocês. E, sinceramente, o que vocês querem na vida de vocês, tanto no pilar profissional, tanto família, carreira, lazer, sonhos, né? Filhos, o que vocês querem? Alimentem isso. Não vai dar tempo, mas eu acho que tem lá, né? Eles têm... Pronto, eu vou passar para vocês uma explicação e eu quero que vocês façam depois. É bem interessante porque não teve tempo para a gente fazer, porque hoje também a ideia era uma aula, mas experimente, que chama diagnóstico composto. É uma das ferramentas que eu uso para poder trabalhar a nossa mudança de crença, a nossa mudança de pensamento. Então, a primeira coluna, primeiro vocês têm que colocar o estado, o momento atual, como é que vocês estão, mas principalmente o estado desejado, o que vocês querem. E vocês precisam observar, fazer um diagnóstico de como vocês estão hoje. A primeira linha, ela tem que ser escrita de crença para comunicação. E ela tem que colocar tudo que é negativo que você fala hoje. Como é que você está pensando? Como é que você está... Que crença é essa que você está trazendo? Porque a gente precisa trabalhar a dor aqui, tá? É a mudança. Então, eu preciso descobrir uma crença. Dinheiro não dá em árvore. Né? A gente ouve muito essa crença. Coloca a crença ali. Coloca a crença. Coloca que sentimento eu tenho em relação a essa crença. Tá? E aí eu vou botar que sentimento é esse. É um sentimento de capacidade? É medo? É angústia? Ansiedade? Não sei. Aí vocês vão colocar. Sempre negativo. Qual é o meu pensamento? Opa, o que eu penso sobre isso? Pô, eu penso que eu estou velha demais para conseguir isso. Eu penso que nada, que isso não é para mim. Isso não é para o meu meio social. Ou não vou ser ouvida, não sei. Minha comunicação, como eu estou me comunicando? Por exemplo, eu estou me comunicando positivamente ou estou me comunicando de forma negativa? Eu estou visualmente, eu estou comunicando aquilo que eu quero, porque a comunicação, lembra, é a verbal e a não verbal. Tá? Então, vocês vão fazer um diagnóstico. Perceberam? Gente, fichas vão cair demais. Vai trazer uma consciência. Olha, vocês precisam aprender a fazer ferramentas escritas, porque isso é neurociência. Ela traz a realidade de algo que a gente fica ali na cabeça, no mental, mas às vezes não traz para a prática. E nesse momento, vocês vão fazer depois ao contrário. Opa, respira, não faz depois a outra parte logo. Depois você vai vir com o quê? Com a solução. Beleza. Essa é a minha realidade hoje. Como eu estou me comportando, e precisa ser sincero, verdadeiro. Mas e agora? Como eu quero ser daqui para frente para realizar essa nova meta? Como eu quero me comportar? Aí vocês vão começar da comunicação.
vocês vão começar como eu tenho que me comportar. Eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que fazer o quê? Porque é comunicação verbal e não verbal, que também serve o comportamento, tá? Vocês podem considerar comportamento aqui. Então, como eu vou me comportar e me comunicar agora para ser essa nova pessoa? Porque vocês vão combater as crenças antigas. E aí vocês vão preencher o novo pensamento, vão preencher os novos sentimentos de esperança, de fé, vão preencher a solução ali embaixo, tá? E vão preencher o quê? A nova crença que vocês vão colocar na cabeça de vocês. A gente está fazendo o quê? Uma mudança de mentalidade. Vocês percebem? Mas tem que ser seguida disso aqui. E aí vocês todos os dias precisam alimentar e criar um hábito dessa nova crença, desse novo comportamento, desse novo sentimento. E aí vocês vão ver que muitas coisas vão mudar, tá? Vocês podem fazer por pilar, por metas que vocês tenham. Seja, né, um pilar profissional, né, seja um pilar emocional. E aí, gente, como é que foi a palestra para vocês? Que fichas caem? Caíram fichas? Ou não? Vocês estão com a mesma mentalidade que entraram aqui? Ou deu para né, mexer em alguma coisa? Falem aí, por favor. Positivo? Então, que fichas caem, tá? E que decisões vocês tomam? Porque decisão é que faz a diferença. Não adianta só eu pensar. Eu preciso decidir. Entende? É a decisão que a gente precisa ter. A maior, olha só, essa frase é impactante, é incrível, e vocês já ouviram com certeza. O maior sinal de loucura é continuar fazendo a mesma coisa de sempre, né, esperando resultados diferentes. Há muita insanidade, vocês não acham? Como é que eu vou ter um resultado diferente se meu comportamento é igual? Eu preciso mudar. Entende? Logo, o meu resultado vai ser diferente. Não tem como o resultado ser diferente se eu não mudar. É isso. Quero agradecer a doutora, né, a desembargadora, por esse convite. E a todos vocês que estiveram comigo, o pessoal também que estão aí nas redes sociais. Espero ter impactado, ativado algo positivo na vida de vocês, tá? Que vocês realmente possam fazer a diferença daqui para frente. E lembrando que tudo começa por nós, né? Pela gente. Então, se a gente precisa mudar algo, lembra do Mapa Mundi? É mudar a gente. É isso. Obrigada. Eu vou passar aqui minha rede social. Ai, ó, só esse vídeo. Pronto, adoro.